A Petrobras anunciou que houve um vazamento durante a perfuração de um poço na margem equatorial, na região da Foz do Amazonas, causando perda de fluido de perfuração. O vazamento aconteceu em duas linhas ligadas à sonda do Poço Morfo, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. Segundo a companhia, o vazamento foi contido e isolado, e as linhas de transmissão serão trazidas à superfície para avaliação e possíveis reparos. A estatal também afirmou que não há problemas com a sonda nem com o poço, que permanecem em total condição de segurança. Destacou ainda que o incidente não oferece riscos ao meio ambiente nem às pessoas e que o fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável. A Petrobras declarou também que adotou todas as medidas de controle e notificou os órgãos competentes. Já o IBAMA informou que as operações foram interrompidas no local e que as linhas afetadas foram isoladas. Destacou ainda que as causas do incidente estão sendo apuradas pelo Instituto. As atividades do poço seguem suspensas até que seja feita uma avaliação completa. Pois é, para a gente entender de fato o que está por trás, enfim, todas as consequências disso, a gente faz conexão agora com o pesquisador sênior do Núcleo de Estudos Avançados em Transição Energética da FGV Direito Rio, o Rosinaldo Lobato Júnior. Rosinaldo, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Essa situação de perfuração é comum quando a gente está fazendo... Aliás, esse vazamento é comum quando há esse processo de perfuração, enfim. Queria que você contasse para a gente. Eu tomei o cuidado de pesquisar bastante sobre o assunto e tentar ter acesso a fontes nos bastidores para entender exatamente o que está acontecendo. E a informação que eu tenho é que ao redor do mundo é bastante comum e já existem muitos casos parecidos em perfurações em projetos similares em outros locais e até... Pode-se dizer que, se não fosse uma área tão ambientalmente sensível e que está tanto em observação corretamente por se tratar em uma área de interesse ambiental estratégico, isso talvez nem teria causado um ruído como a gente está percebendo. No entanto, claro que é importante os órgãos competentes manterem a vigilância sobre o assunto, apurarem o que de fato está acontecendo de maneira independente, mas como a reportagem bem noticiou, o poço segue íntegro, não houve nenhum tipo de violação à segurança do poço e não houve nenhum vazamento de petróleo. Eu fico bastante preocupado com algumas notícias que eu cheguei a ver no decorrer dos últimos 2 dias, de algumas pessoas que exercem posição de pesquisa muito preocupadas e chegando a alegar que isso poderia ser uma notícia avassaladora. Eu não entendo dessa maneira, eu entendo que, pelo contrário, é uma intercorrência que merece atenção, com certeza, mas a gente deveria chamar as coisas pelo que elas são de fato. E isso é uma intercorrência que não aconteceu no poço principal, aconteceu nos cabos auxiliares, portanto, fora do poço, e foi um vazamento de um líquido de lubrificação da broca, que, em tese, pelo que eu tenho de informação das pessoas que trabalham com isso, com engenharia, esse tipo de líquido é, inclusive, projetado para, ao fim do seu uso, ser descartado no mar. Portanto, a toxicidade dele é baixa. É importante isso, né? A gente, inclusive, trouxe a posição da Petrobras de que não houve nenhum risco, nenhum dano ambiental, ainda que, com certeza, isso será monitorado daqui para frente para acompanhar se algo novo surge. Agora, numa situação de fato de vazamento de petróleo, de um incidente maior, que tipo de dano a gente pode dizer para essa região em que ocorre a perfuração? O potencial de dano em caso haja vazamento de óleo é realmente gravíssimo, é muito grave. Portanto, existe uma estrutura de controle e contenção, né? Entretanto, é importante também o público que nos assiste perceber que nessa fase, enquanto está havendo somente a exploração, a gente pode dizer que é como se fosse uma fase de pesquisa.
nessa fase de pesquisa, claro que sempre há um risco e esse risco merece a atenção dos órgãos competentes em contato constante com a Petrobras, mas ainda nem existe um projeto ou um momento de extração contínua de petróleo. Então, nesse momento, eu acho que as nossas atenções deveriam estar mais para o que de fato está acontecendo lá agora, que é somente a pesquisa. Mas certamente, em caso de vazamento de petróleo, seria muito grave a situação. Mas não é o caso porque não há nenhum tipo de alteração no poço de perfuração. São somente 2 cabos auxiliares que são exteriores ao cano onde ocorre a perfuração. Rosinaldo, a fiscalização de fato cabe apenas à Petrobras ou a gente tem outros órgãos, entidades que também podem investigar e cobrar laudos, enfim? Com certeza, nós temos aí a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que é altamente especializada. Eles possuem um corpo técnico de excelência e eles estão acompanhando de perto todo esse projeto. É um projeto estratégico para o governo, para a Petrobras e para a economia, principalmente, claro, nacional, mas principalmente do norte do país, que está muito interessado, inclusive, nas receitas decorrentes. Então, existe uma mobilização de interesse governamental e de fiscalização aí pela ANP, Agência Nacional de Petróleo. E quanto ao meio ambiente, nós temos o IBAMA também, que o IBAMA, como a reportagem noticiou, já emitiu uma nota sucinta. A nota do IBAMA, ela reflete um cuidado, uma cautela especial, no qual ela já afirma que não existe grande potencial aparente de dano, mas ainda assim eles demonstram bastante cautela em afirmar que ainda vai ser averiguado. Porque, de fato, isso está acontecendo na região oceânica. Então, por estar acontecendo na região oceânica, nós temos correntes marinhas ou fatores exógenos, fatores externos ao projeto, que podem vir a influenciar e causar, né, uma conjuntura não prevista. É um risco que sempre acontece, principalmente por nós estarmos em uma região tão distante, complexa e profunda. Mas o IBAMA está acompanhando de perto e se eu posso fazer algum comentário sobre isso, o que eu diria é que somente é importante que a sociedade mantenha a vigilância para acompanhar junto ao IBAMA qual é a apuração do IBAMA sobre essa situação. Esse processo naturalmente deveria vir a público a resposta do IBAMA final sobre o que causou esse vazamento do fluido. Mas eu não vejo nenhuma condição nesse momento para alarme. Rosinaldo, muito obrigado pela entrevista com a gente hoje aqui no Conexão Record News. Uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde.